O sol de fim de tarde pintava de dourado as colinas secas do interior de Pernambuco. Era dia de feira em Exu e a praça principal fervilhava com o burburinho de vozes, cheiro de queijo de coalho assando na brasa e som distante de sanfona. Entre barracas de rapadura, cabaças e tecidos coloridos, Miguel caminhava distraído, carregando um saco de farinha de milho. Ele tinha 22 anos, rosto queimado de sol e braços fortes de tanto trabalhar na roça. Desde a morte do pai, cuidava sozinho da pequena propriedade da família. Não era homem de muitas palavras, mas seu jeito simples e educado chamava a atenção. Foi então que, perto de uma barraca de cordéis, ele a viu. Rosa, uma moça de olhar doce, pele morena e vestido simples, mas com um sorriso que parecia acender o mundo. Ela ajudava a mãe a vender ervas medicinais e, enquanto separava maços de hortelã, notou que Miguel a observava. "Quer levar um pouco, moço?" perguntou ela, com um brilho travesso nos olhos. Miguel, meio sem jeito, pegou o maço e respondeu: "Só se for você quem escolher." A mãe de Rosa riu baixinho, e dali nasceu o primeiro fio que ligaria seus destinos. Trocaram poucas palavras naquele dia, mas nos dias seguintes, Miguel sempre arranjava um motivo para passar pela banca de Rosa. Entre conversas sobre plantações, chuvas e colheitas, o sentimento foi crescendo. Eles começaram a se encontrar nas tardes, caminhando pelos campos, falando sobre sonhos e planos. Mas nem tudo estava tranquilo. Havia alguém que observava de longe: Isadora, a ex de Miguel, uma moça de beleza marcante, mas de temperamento tempestuoso, que não aceitava ter sido deixada. No silêncio da noite, Isadora começou a buscar conselhos com Dona Marlene, uma velha rezadeira temida por muitos, conhecida por lidar não só com benzeções, mas também com feitiços sombrios. E foi assim que, movida pelo rancor, ela ouviu falar de uma maldição capaz de trazer uma fera do outro mundo para destruir aqueles que amavam ou odiavam. Miguel e Rosa, alheios ao que estava por vir, não imaginavam que o luar do sertão logo se tingiria de sangue. A noite caía sobre o sertão e o vento seco fazia o mato ranger. A lua minguante despontava no céu, pálida e silenciosa. Isadora, com o coração envenenado pelo ciúme, caminhava apressada até a pequena casa de barro de Dona Marlene, que ficava isolada no alto de um morro. O interior da casa tinha cheiro de fumaça e ervas queimadas. Pelas paredes, penduravam feixes de plantas secas, ossos e figuras de barro com rostos estranhos. A velha, de olhos quase brancos e pele marcada pelo tempo, a recebeu com um sorriso que não era de bondade. "Então, você quer separar Miguel daquela Rosa?" disse a rezadeira, mexendo lentamente um caldeirão preto sobre o fogo. "Não só separar, quero que ele sofra, quero que ela desapareça da vida dele." A voz de Isadora tremia, mas não de medo. Dona Marlene retirou de um armário um embrulho. Dentro havia dentes afiados, pelos escurecidos e um pequeno frasco com um líquido espesso e avermelhado. "Isto é perigoso", disse a rezadeira, mexendo lentamente um caldeirão preto sobre o fogo. "Não é um feitiço qualquer. Estou falando de chamar o bicho da noite, aquele que caminha sobre duas pernas e caça ao luar." Isadora hesitou por um instante, mas o ódio falou mais alto. "Eu aceito. Quero que acabe com eles." A velha começou o ritual. Espalhou um círculo de pó preto no chão, acendeu 3 velas vermelhas e colocou no centro um retrato de Miguel com uma mecha do seu cabelo, que Isadora havia guardado. Ao lado, uma fita do vestido de Rosa, roubada dias antes. Enquanto a rezadeira entoava palavras antigas, o ar da sala parecia pesar. O vento soprou pelas frestas, apagando as chamas da lamparina. Do lado de fora, um uivo distante ecoou na noite, profundo e ameaçador. Dona Marlene, com um sorriso lento, disse: "Já está feito. Quando a lua crescer de novo, a fera virá. E não vai parar até sentir o gosto do sangue." Isadora saiu dali com um arrepio que não sabia se era medo ou satisfação. Ao longe, na estrada de terra, o uivo se repetiu, mais perto.
Os dias seguintes correram tranquilos para Miguel e Rosa, mas na beira das estradas de terra, histórias começaram a se espalhar. Gente falando de animais mortos, galinhas despedaçadas, cabras com marcas profundas no pescoço. Sempre ao amanhecer. Naquela tarde, Miguel e Rosa voltavam da feira montados no cavalo baio. O sol já se escondia e o vento seco carregava o cheiro forte do mato. Ao passarem por uma pequena vereda, Rosa apontou para o chão. Olha aquilo! Havia pegadas no barro, mas não eram de cachorro nem de homem. Eram grandes, alongadas, com marcas de garras. Pareciam afundar mais do que deveriam, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. Deve ser onça, disse Miguel, tentando acalmar. Mas por dentro, o estômago dele embrulhou. Aquilo não era pegada de onça. À noite, já em casa, enquanto fechava o portão de madeira, Miguel ouviu um som estranho vindo do milharal, um farfalhar rápido, como se algo se movesse com velocidade entre as plantas. "Tem alguém aí?" gritou, segurando o facão. O silêncio respondeu, mas então veio um uivo. Não era de lobo, pois ali no sertão não havia lobos. Não era de cachorro, pois nenhum cachorro soava tão grave e prolongado. Era um som que parecia entrar pelos ouvidos e gelar a espinha. Miguel voltou para dentro, trancou portas e janelas e encontrou Rosa rezando baixinho, os olhos arregalados. "Eu ouvi também", disse ela. "Esse som parece de história que minha avó contava." Na madrugada, Miguel acordou com o tropel desesperado dos cavalos no curral. Pegou a lamparina e correu até lá. Encontrou 2 animais com o pescoço aberto e os olhos esbranquiçados, como se todo o sangue tivesse sido sugado. Foi então que ele viu, lá no fundo, na beira do mato, 2 olhos brilhantes refletindo a luz da lamparina, e um vulto alto, com ombros largos e respiração pesada, que sumiu na escuridão. O dia amanheceu pesado, com um céu acinzentado que parecia anunciar má notícia. Miguel passou a manhã enterrando os 2 cavalos mortos. Rosa insistiu para que eles fossem para a cidade, mas ele se recusava. "Se for bicho, eu dou conta. Isso aqui é minha terra." No fundo, porém, algo nele dizia que aquilo não era um bicho comum. Naquela noite, ele decidiu vigiar o curral. Armou-se com o velho rifle herdado do pai e levou uma lamparina. Rosa ficou dentro de casa, mas não pregou o olho, sentada com o terço nas mãos. O silêncio do sertão era cortado apenas pelo canto distante de um bacural. Até que, pouco depois da meia-noite, um estalo seco ecoou vindo da cerca. Miguel ergueu o rifle apontando na direção do som. Foi então que viu a criatura. Alta, pelo menos 2 metros, corpo coberto de pelos negros e desgrenhados, braços longos com garras que brilhavam sob o luar. O rosto não era de homem, mas também não era totalmente de animal. Focinho comprido, dentes pontiagudos e aqueles olhos amarelados que pareciam acender no escuro. A fera saltou a cerca com facilidade e caiu no chão com um baque surdo. Miguel atirou. O estampido ecoou no campo, mas o monstro apenas recuou um passo, soltando um rosnado gutural que fez o sangue do rapaz gelar. O lobisomem avançou, rápido como um raio. Miguel conseguiu rolar para o lado, sentindo as garras passarem a poucos centímetros do seu rosto. Disparou mais uma vez, e desta vez a criatura soltou um urro que mais parecia um misto de dor e raiva, fugindo de volta para a escuridão. Rosa correu até ele, chorando. "Miguel, pelo amor de Deus, o que era aquilo?" "Eu acho que era coisa de feitiço. Isso não é bicho que nasce de barriga." No alto da colina, observando tudo à distância, Isadora sorria discretamente. O lobisomem tinha sentido o cheiro de Rosa e voltaria. O sol mal tinha nascido quando Miguel selou o cavalo e partiu. Ele sabia que precisava entender que tipo de criatura estava caçando naquelas terras. E, no sertão, se havia alguém que conhecia histórias e segredos, era seu Jerônimo.
um velho ermitão que morava numa casa de taipa perto do rio seco. Seu Jerônimo o recebeu com café preto e um olhar desconfiado. "Faz tempo que não vejo você por aqui, Miguel. O que te traz?" Miguel respirou fundo. "Eu vi um bicho, alto, peludo, com olhos que brilham. Matou meus animais. E não é só fome não. Parecia atrás de gente." O velho ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar com voz grave. "Você viu um lobisomem. Não um homem que se transforma por acidente, mas um que foi chamado, feito por maldade." Miguel sentiu o estômago embrulhar. "Chamado? Como assim?" Seu Jerônimo explicou que, quando alguém fazia um ritual na lua minguante usando cabelo e pertences pessoais, podia invocar um espírito amaldiçoado para caçar uma pessoa até a morte. E havia apenas duas maneiras de quebrar a maldição. 1. Matar o lobisomem antes do amanhecer com prata pura. 2. Descobrir quem o invocou e destruir o objeto usado no ritual. "Se você não fizer isso logo, ele vai levar a moça que você ama", completou o velho. Miguel voltou para casa decidido a proteger Rosa, mas a cada passo sentia um peso no peito. Quem faria algo tão cruel contra eles? Quando chegou, Rosa estava assustada. "Miguel, encontrei isso perto do portão." Ela mostrou um pequeno amuleto de couro, costurado com fio vermelho, exalando um cheiro estranho de sangue seco. Miguel segurou o amuleto e sentiu um arrepio. No fundo, uma lembrança latejou. Isadora, no dia em que ele terminou com ela, olhando fixamente em seus olhos e dizendo: "Você vai se arrepender." O coração dele acelerou. Ele sabia exatamente onde começar a procurar. O sol já se punha quando Miguel chegou ao sítio onde Isadora morava com a mãe. O vento levantava poeira na estrada, e o ar carregava um silêncio estranho, como se até os passarinhos evitassem aquele lugar. Isadora apareceu na porta, vestida com um vestido vermelho vivo, o cabelo solto balançando levemente. Sorriu de forma quase doce, mas seus olhos não escondiam o desafio. "Ora, se não é o Miguel, veio matar a saudade?" disse, cruzando os braços. "Eu vim perguntar o que você fez." Miguel foi direto, jogando o amuleto de couro no chão entre eles. Ela olhou para o objeto e depois ergueu o rosto, sem pressa, como se estivesse saboreando o momento. "Talvez seja, mas se for, é porque você mereceu." Miguel deu um passo à frente. "Você colocou um monstro atrás da gente. Rosa não tem culpa do que aconteceu entre nós." "Ah, mas tem sim. Ela tomou o que era meu. Você acha que pode me trocar como se troca de vestido e sair ileso?" O olhar dela se acendeu com algo que não era só raiva, mas uma estranha satisfação. "Dona Marlene me ajudou, e agora, Miguel, não tem mais volta. Quando a lua cheia chegar, o bicho não vai só caçar, vai matar." Miguel avançou, segurando o braço dela. "Onde está o que você usou no ritual?" Isadora riu, um riso frio. "Mesmo que eu te dissesse, você não sairia vivo dessa estrada hoje." Naquele instante, um uivo cortou o ar, vindo de muito perto. Os dois se viraram, e entre as árvores, os olhos amarelos surgiram, avançando na direção deles. Miguel soltou Isadora e puxou o facão. "Corre para dentro!" gritou. O lobisomem rompeu a cerca como se fosse de papel. A corrida até o cavalo foi pura adrenalina. Miguel montou e disparou pela estrada, o som das patas do monstro ecoando logo atrás. A caçada tinha começado de verdade. Miguel chegou em casa ofegante, o suor misturado à poeira colando na pele. Rosa correu para encontrá-lo na porta. "Meu Deus, Miguel, o que aconteceu?" "Ele está perto, muito perto", disse, largando o facão sobre a mesa. "A gente precisa acabar com isso antes que seja tarde." Ele contou tudo sobre Isadora e o ritual, e também sobre as palavras de seu Jerônimo. Rosa ouviu em silêncio, mas seus olhos não mostravam medo, mostravam determinação. "Então vamos caçar essa coisa juntos."
Miguel sabia que ela não ia aceitar ficar de fora. E no fundo a presença dela lhe dava coragem. Passaram o resto da tarde preparando uma armadilha. Do pai, Miguel ainda guardava uma velha bala de prata, feita para caçar onça, mas nunca usada. Ele a encaixou no rifle e testou o mecanismo. Só temos uma chance. No quintal, improvisaram uma armadilha de cordas ligadas a estacas, capaz de prender as pernas da criatura. Também espalharam carne crua para atrair o cheiro. Quando a noite caiu, o silêncio era tão denso que parecia pesar no ar. A lua, já quase cheia, iluminava o terreiro com uma luz pálida. Eles se esconderam atrás do velho galpão de ferramentas, o rifle apoiado na ombreira, e esperaram. Horas passaram. Então veio o farfalhar no mato. Primeiro lento, depois mais rápido, até o vulto emergir das sombras. Ombros largos, garras enormes, dentes à mostra. O lobisomem farejava o ar, seguindo o cheiro da carne. Ele avançou sobre a isca, e o estalar seco da corda foi seguido por um urro de fúria. A armadilha havia prendido uma das pernas da fera, mas a força dela era descomunal. As estacas começaram a se soltar do chão. "Agora, Miguel!" gritou Rosa. Miguel mirou, mas no instante do disparo, a corda arrebentou. O lobisomem saltou para o lado, e a bala de prata atingiu apenas o chão, espalhando terra. O monstro virou-se para eles, rosnando baixo, e começou a avançar. Devagar, como um caçador que sabe que a presa não tem para onde fugir. O lobisomem reavançou, cada passo sacudindo o chão. Miguel puxou Rosa pelo braço e correu para o fundo da casa onde o cavalo já estava preparado. Montaram juntos e o animal disparou pela estrada de terra, levantando poeira enquanto o uiso da fera ecoava atrás deles. O vento frio da madrugada cortava o rosto, mas Miguel não desacelerou até ver a luz fraca vindo da casa de seu Jerônimo. Bateu com força na porta e o velho abriu de camisa de algodão e chapéu de couro, segurando uma lamparina. "Que pressa é essa, menino?" "Perdemos a bala de prata. O bicho está atrás de nós. E ele não vai parar." Jerônimo os fez entrar rapidamente e trancou a porta com um fecho de madeira reforçado. Então só resta a segunda maneira: destruir o que foi usado no feitiço. Se o amuleto que Isadora usou ainda existir, quebrá-lo vai cortar a ligação do lobisomem com vocês. Miguel respirou fundo. "Ela não vai me entregar fácil. Não precisa pedir, basta entrar e pegar, mas você tem que fazer isso antes da lua cheia." Enquanto Rosa descansava um pouco no canto da sala, Miguel e o velho prepararam facões, tochas e uma pequena bolsa de couro com sal grosso e arruda, proteção contra feitiços. Mas do lado de fora, no escuro, 2 olhos amarelados observavam a luz da lamparina pela janela. O lobisomem tinha seguido o rastro deles até ali. "Miguel", sussurrou Rosa, pálida. "Ele está aqui." O telhado rangeu, como se algo pesado andasse sobre ele. Jerônimo pegou a espingarda. "Vocês precisam sair agora. Eu seguro a criatura." Miguel hesitou, mas sabia que era a única chance. Montou no cavalo com Rosa e partiu pela estrada de terra, sentindo o coração bater no mesmo ritmo das patas do animal. O destino era claro: a casa de Isadora e o amuleto que decidia a vida deles. A noite estava densa, sem vento, e cada passo do cavalo parecia ecoar alto demais. Miguel e Rosa chegaram ao sítio de Isadora pouco antes da meia-noite. A casa estava com as janelas fechadas, mas havia luz de lamparina filtrando pelas frestas. Miguel desmontou e olhou para Rosa. "Fica aqui. Se der errado, você corre. Se você entrar, eu entro também", disse ela, firme. Sem discutir, ele se aproximou da porta e a empurrou devagar. As dobradiças rangiam como se gritassem para avisar que alguém estava chegando. Lá dentro, o cheiro de fumaça e ervas queimadas enchia o ar. Na mesa, havia bonecos de pano com alfinetes, frascos com líquidos escuros e ossos pequenos, provavelmente de animais. Procurando isto, a voz de Isadora veio das sombras. Ela segurava o amuleto de couro,
balançando-o lentamente diante deles. Entrega, Isadora. Isso acaba hoje, disse Miguel com o facão firme na mão. Acaba sim, mas não como você pensa. O sorriso dela era quase de prazer. O bicho já está vindo, e mesmo que você pegue, não vai ter tempo de destruir. Um estalo veio do lado de fora, seguido de um uivo que fez a lamparina tremer. O lobisomem estava ali, circulando a casa como um predador encurralando a presa. Rosa, rápida, pegou um pote de sal grosso da prateleira e o arremessou contra Isadora, que recuou com um grito de dor, como se o sal queimasse sua pele. Miguel aproveitou para arrancar o amuleto de suas mãos. A porta foi arrebentada num estrondo e a criatura entrou. Seus olhos brilharam quando viram Rosa. "Miguel!" ela gritou. Sem pensar, ele atirou o amuleto na fogueira que queimava num canto da sala. O couro começou a chiar, liberando um cheiro acre. A criatura soltou um uivo de dor, levando as mãos peludas à cabeça, cambaleando como se fosse despedaçar por dentro. Isadora caiu de joelhos, gritando junto com o monstro. A ligação entre eles se desfazia, mas ainda não estava claro quem venceria naquela noite. O amuleto se retorcia nas chamas e o lobisomem urrava como se o fogo estivesse queimando a própria alma. Seu corpo tremia, os músculos se contraíam e o cheiro de pelo chamuscado se espalhava pela sala. Miguel puxou Rosa para trás, protegendo-a com o corpo. Aos poucos, a criatura começou a encolher, os pelos caindo em tufos, os membros deformados voltando ao tamanho humano. No chão, ofegante, restou um homem magro, coberto apenas por farrapos e suor. Era um primo distante de Isadora, desaparecido há meses. Ela, caída ao lado dele, chorava de raiva e desespero. Não, não pode acabar assim, murmurava. Miguel olhou para ela, respirando fundo. Você quase matou gente inocente. Se tiver juízo, vá embora daqui e nunca mais volta. Ele e Rosa saíram da casa sem olhar para trás. A madrugada ainda estava escura, mas no horizonte já se insinuava a primeira luz do dia. O silêncio agora era de paz, quebrado apenas pelo canto de um galo distante. No caminho de volta, Rosa segurou firme a mão dele. Achei que não íamos sair vivos. Enquanto eu tiver fôlego, ninguém toca em você, disse Miguel sorrindo de canto. Chegaram à fazenda quando o sol já despontava, dourando a caatinga e iluminando o terreiro. A vida parecia voltar ao normal. Miguel soltou o cavalo, respirou fundo e olhou para Rosa. Agora sim, podemos viver em paz. Ela sorriu e, sob a luz suave da manhã, se beijaram. Um beijo calmo, sem pressa, como quem sabe que venceu o pior. Naquele dia o sertão não tinha mais uivos, apenas o som da brisa entre as árvores e o coração tranquilo de quem sobreviveu ao luar de sangue. Boa noite.